Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estou com saudade de vocês. Esse vídeo é para os sextos anos do colégio da escola Zilda Braconi. Nós vamos continuar os estudos, né, dessa forma, do jeito que dá. Espero que a família de vocês estejam bem, que esteja tudo certo. E hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula é a origem dos humanos que povoaram a América. Como chegaram até aqui os povos que existiam na África, na Europa, na Ásia, de que forma o continente americano foi povoado. Vocês já pararam para pensar nisso? No outro vídeo a gente falou sobre a pré-história, sobre como os hominídeos, os nossos ancestrais, eles vieram da África, o berço da humanidade é na África. Então, os fósseis mais antigos que a gente tem notícia estão lá na África, vieram de lá, tem origem africana. E também na Europa, porque a partir do Homo erectus, que é o nosso ancestral, um hominídeo, ele passou a sair do continente africano e andar pela Europa. A espécie, tá, gente? Não tô falando de uma pessoa só. A espécie passou a povoar o resto do planeta, né? Então, a África, a Europa e a Ásia. Isso, essa migração dos nossos ancestrais ocorreu por volta de milhares de anos atrás. Vamos dizer assim que passaram-se muitos anos até eles conseguirem povoar todo o globo, né? Mas a América, especificamente, para chegar até aqui, vocês pensem comigo, levou muito tempo, porque tem dois oceanos, né? Tem o Atlântico e tem o Pacífico. O continente americano é grande e é separado dos demais. Então, como eles chegaram até aqui? Não foi na época que a Terra era um continente só. Foi nessa época que a Terra era a Pangeia. Foi recente para a história, né? Não recente próximo, mas para a história recente. Acredita-se que há mais ou menos 15 mil anos atrás, por volta, tá? Que é entre 17 mil e 12 mil anos atrás, os primeiros grupos humanos começaram a povoar a América, vir para cá. E existem hipóteses de povoamento. O que é isso? Existem hipóteses de estudiosos que foram pesquisar e encontrar provas de como vieram esses grupos humanos para cá, certo? De que forma que eles vieram, se demorou muito tempo, por onde. Então, essas hipóteses é o que nós vamos estudar hoje. Como o continente americano foi povoado. Para lembrar, como que os estudiosos pesquisam tudo isso? Porque a gente não tem uma máquina do tempo para voltar no passado e entender, ver como eles vieram para cá. Então a gente utiliza vestígios históricos, vestígios arqueológicos, né? Então, por exemplo, existem métodos de estudar. Uma dessas formas de estudar o passado que os arqueólogos utilizam é a estratigrafia. O que é isso? Para saber um período de um objeto ou de um fóssil que foi encontrado, eles observam os estratos da terra, os estratos de areia. Vocês lembram que eu falei para vocês que o trabalho dos arqueólogos é qual? Escavar a terra para encontrar artefatos históricos, incluindo os fósseis, né? Como que ele faz esse trabalho? Ele precisa escavar com vários objetos específicos, né, para o trabalho dele, para encontrar esses objetos e datá-los, certo? Saber a data que aquele objeto estava na Terra, que aquele ser estava na Terra, que aquele fóssil não era fóssil. Então, para isso, eles utilizam, para saber o tempo que aquele hominídeo, aquele ancestral estava aqui na Terra, eles usam as camadas da Terra para saber, que é chamado de estratigrafia. Estratigrafia, meu Deus, estratigrafia, é uma palavra difícil. O que é isso? Eles vão observando a Terra e as suas camadas. Quanto mais fundo nas camadas da Terra estiver o fóssil, mais antigo ele é. Quanto mais raso nas camadas da Terra, mais jovem, mais próximo da gente ele está. Então, como isso acontece, né? Como isso funciona? Eles vão observando essas camadas e vão datando mais ou menos o período dessa Terra, dessas camadas da Terra. E a partir daí eles conseguem ter uma ideia de quando que aquele hominídeo veio para cá, ou surgiu, ou estava vivo, ou morreu naquele período.
É legal quando a gente vê rochas grandes, né, pedras grandes, como quando eu fui viajar para o Ceará, lá tem um lugar que é chamado de Canoa Quebrada, que tem várias falésias, né? As falésias é um tipo de pedra, de rocha, que estavam lá, assim, umas paredes enormes, lindas, com essas pedras naturais, essas rochas naturais, e você vê as camadas do tempo na rocha. O que é isso? A rocha ela se forma com muito tempo, a terra sobre terra. Então, milhares de anos, várias camadas diferentes, com cores diferentes, foram se formando. Os arqueólogos trabalham especificamente com isso, dá para trabalhar com isso. Saber a data das coisas a partir do extrato da terra que ela estava, que ela foi encontrada. Isso é bem legal. Outra coisa para datar os fósseis que os arqueólogos encontram é o método do carbono 14. Todo ser humano ele tem carbono no corpo, que é um elemento, né? Um elemento químico, uma substância, né? Presente no corpo de todo ser humano. Todos os seres, na verdade, têm carbono 14. Então, eles fazem uma datação para saber se quanto menor a quantidade de carbono no corpo, no fóssil encontrado, mais antigo aquele fóssil é. Quanto maior a quantidade de carbono, mais jovem aquele fóssil é. E a partir daí eles conseguem ter uma ideia de quando aquele hominídeo, aquele fóssil não era fóssil, era uma vida, era uma pessoa vivendo. Aqui no Brasil e na América no geral, foram encontrados muitos fósseis dos nossos ancestrais. Então é a partir deles que eles datam o carbono 14 para saber quando vieram para cá, quando estavam aqui, quando eles estavam vivendo aqui no nosso continente. Tudo bem? Então, outra forma de estudar isso também é utilizar de lasers, câmeras fotográficas de alta resolução. Eles conseguem identificar na Terra, sem mesmo escavar, onde que o fóssil está. É um trabalho bem legal, bem interessante, né? Você imagina que eles passam essas câmeras na Terra e já sabem mais ou menos onde estão os fósseis e qual extrato da Terra ele está. Muito legal, né? Também tem o trabalho dos arqueólogos baseado na genética. Eles fazem um mapeamento genético, né, depois de encontrar os fósseis, para saber de qual origem veio esse fóssil, de qual região da Terra, de qual linha genética, né, qual grupo genético que ele pertence, e aí tem uma ideia de como vieram para cá, ou de quem eram, né, esses grupos, da onde eles vieram e que grupo que eles pertenciam. Cada parte da Terra, do nosso planeta, existem grupos humanos que a gente, se for fazer um mapeamento genético, vão conseguir encontrar a origem desses grupos humanos. Dá para fazer isso com você, comigo, a gente tira o mapeamento genético do nosso próprio corpo e sabe a origem dos nossos ancestrais. É interessante, né? Bem interessante. Mas vamos lá? Vamos agora estudar esse povoamento da América. Eu tenho um mapinha aqui que eu vou usar com vocês. É difícil, né? Porque é assim, mas tudo bem. Esse é o mapinha. Se vocês observarem, esse é o nosso planeta. A América, ela está bem aqui. Lembrando que quando a gente vê o globo, a gente vê ele dobradinho, né? A gente vê ele dobradinho assim, ó. Aqui, ó. Dessa forma. Mas a gente vai ver ele aberto, como se a gente pegasse o globo, dividisse no meio, cortasse e espalhasse ele, tá bom? Ó, então essa daqui toda é a América. E desse lado aqui todo é a Ásia, a gente tem a África. Aqui, precisamente, é a Ásia, né? A Ásia. E a gente tem a Europa também. Bom, por que eu mostrei esse globo para vocês? Porque a gente vai entender mais ou menos como esses hominídeos vieram para cá, tá? Primeira hipótese de povoamento, primeira hipótese de como esses grupos humanos vieram parar na América. É a hipótese que a gente chama de Estreito de Bering. Eu vou mostrar para vocês essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui, ó, representa essa hipótese que é do Estreito de Bering. Ó, sai daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, chega aqui e vai até lá o final do continente americano. Mas como eles passaram, como que eles vieram para cá? Tem um negócio bem aqui, ó, chamado Estreito de Bering. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né?
O Estreito de Bering é um pedacinho de terra minúsculo que liga a Ásia e a América, que liga o Alasca, que fica aqui no continente americano, lá no norte do continente americano, com a Sibéria, que é a parte bem gelada lá da Rússia, tá? Esses dois continentes se ligam por esse estreito de terra muito pequeno chamado Estreito de Bering, que só foi possível vê-lo, né, atravessá-lo, por conta de uma glaciação. Teve um período, a gente está falando dos extremos da Terra, então é um local muito frio. A Sibéria é um local muito frio e o Alasca é um local muito frio. Teve um período de glaciação muito forte, muito gelo, em que esses grupos perceberam que por conta do gelo o mar deu uma diminuída, reduziu, né? O mar ele voltou, ele se transformou boa parte da água em gelo. Isso fez com que essa parte de terra ficasse à mostra. E com essa parte de terra à mostra, o que aconteceu? Eles puderam atravessar de um continente para o outro e foram povoando a terra aos poucos, né? Foram descendo aos poucos. Então esse aqui é o Estreito de Bering, ó. Bem interessante. Então eles saíram da Ásia, passaram aqui, ó, pela Sibéria, Alasca e atravessaram pelo Estreito de Bering. Bom, a gente tem a segunda hipótese de povoamento, que é a hipótese da travessia da Ásia para a América pelo litoral do Pacífico. Como assim, Pro? Eles saíram da Ásia e foram meio que navegando com embarcações muito improvisadas, tá? A gente tá falando de jangadas, coisas muito improvisadas mesmo. É muito tempo atrás, né? 15 mil anos atrás não tinha barco. Então eles foram com essas jangadinhas, contornando a costa. Isso aqui é uma série de ilhas que dava para parar, né? Pegar água, comida, etc. E foram contornando todo o litoral do continente americano, do lado do Pacífico, tá? A gente tá falando não da frente do Brasil, ó, o Brasil tá aqui. A gente tá falando daqui, ó, da América, da parte do Pacífico, tá? Então eles foram contornando todo o Pacífico para ir aos poucos povoando a América. Lembrando que esses grupos humanos não fizeram isso de uma vez. Não teve um grupo humano que saiu lá da Ásia e chegou lá no sul do nosso país. Não, de uma vez. Era impossível, eles iam parando nos locais mais adequados, né, que eles conseguiam sobreviver, e iam povoando aquelas regiões. Então, o processo de povoamento levou milhares de anos, aos poucos, com vários grupos humanos atravessando, né, vindo ou pelo Estreito de Bering ou pela costa do Pacífico. Tudo bem? Foi aos poucos, vários grupos, não foi só um, e eles foram povoando ao longo de milhares de anos. Isso é importante pensar. Vocês já pararam para pensar como os indígenas do Brasil, eles têm características físicas que lembram os asiáticos? Eles são chinesinho, né? Eles têm o olhinho puxado, eles têm um cabelinho bem lisinho, retinho, grosso, com as bochechas salientes. Tudo isso são características físicas dos povos asiáticos, dos chineses, dos japoneses, dos coreanos. Então, por que os nossos indígenas parecem com asiáticos, se aqui é a América? A explicação tá aí. É uma explicação genética. Se a gente for pesquisar, os arqueólogos forem pesquisar, eles vão mapear a genética e vão descobrir que esses indígenas têm origem lá na Ásia, que eles povoaram, os ancestrais deles, né? Povoaram a América aos poucos, vindo da África. Por isso que os nossos indígenas lembram os asiáticos, lembram os chineses, japoneses. Os nossos indígenas só não, tá? Não só do Brasil, mas da América no geral. Por exemplo, os indígenas dos Estados Unidos também lembram os asiáticos. Eles também têm o olhinho puxado, a pele mais morena, tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Aí a gente vai agora para a terceira hipótese de povoamento, que é chamada de travessia da Ásia e da Austrália para a América, pelo oceano. Então, essa hipótese aqui, ela diz que os nossos ancestrais saíram da Ásia, tá? E eles atravessaram todo o Oceano Pacífico, passaram pela Austrália para chegar até aqui a América do Sul, América Central e do Sul. Nossa, mas como eles atravessaram o oceano inteiro? Olha o tamanho do oceano, não tinha embarcação para isso.
É que eu acho que vocês não conseguem ver, mas nessa região do Pacífico tem uma série de ilhas, tem muitas ilhas até aqui a América, tá? São muitas ilhas. Então eles conseguiam, com embarcações também improvisadas, ir atravessando, parando, povoando essas ilhas para chegar até aqui a América. Então, essa teoria é uma das mais controversas, porque durante muito tempo ela foi negada, porém foi encontrado fósseis aqui no Brasil, aliás também no Chile, com características dos indígenas australianos, que são chamados de aborígenes. Então, esses ancestrais, esses fósseis encontrados, não têm nenhuma característica parecida com os nossos indígenas que lembram os asiáticos. Geneticamente, eles lembram muito mais, e as características dos fósseis também, eles lembram muito mais os povos da Austrália do que os povos da Ásia propriamente. Nós temos um fóssil que foi encontrado em Minas Gerais, num sítio arqueológico em Minas Gerais, que é o fóssil da Luzia. Ela foi batizada como Luzia, tá? Esse sítio arqueológico é o sítio arqueológico da Lapa Vermelha, em Minas Gerais. A Luzia é esse fóssil aqui, ó. Ela foi reconstruída, tá? Imagem 1, imagem 2, reconstruída em computador para ter uma ideia de quais eram as características, com quem elas pareciam, baseado no fóssil que foi encontrado. Então refizeram a ossada, o rosto desse fóssil, para saber como se parecia, tiraram DNA e tudo mais, e descobriram que a Luzia é um fóssil de um ser humano que viveu aqui no Brasil há mais ou menos 11 mil anos antes de Cristo. Então, vocês imaginem que ela não parece com os indígenas daqui, ela tem características negroides. Então, esse fóssil e mais outros que foram encontrados comprovam a teoria da travessia da Ásia para a América pela Austrália. Ela tem características físicas parecidas com os aborígenes indígenas australianos. Então, lembrem-se, como a gente está falando de ciência, tudo que é hipótese ou teoria tem que ser comprovado. Então, se a gente pegar o DNA dos indígenas, consegue comprovar a teoria do Estreito de Bering. Já foram ao Estreito de Bering, já pesquisaram a terra daquela região, o gelo, para ver qual foi esse período de glaciação que o oceano diminuiu e puderam atravessar. Já foram até os indígenas australianos para também fazer esse trabalho de DNA. Os fósseis é outra comprovação que a gente tem. Então, quando a gente fala de ciência, precisa de comprovação. Essas são as teorias mais famosas, tá, de povoamento. Então, acredita-se que pelo Estreito de Bering as pessoas atravessaram, os grupos humanos começaram a vir para cá há mais ou menos 17 mil anos, que é aquela primeira teoria que eu falei para vocês. A da Ásia pelo Oceano Pacífico, que é a segunda teoria que a gente viu, foi mais ou menos 18 a 16 mil anos atrás. E a travessia da Austrália para a América é mais ou menos 12 a 11 mil anos atrás. Então, são teorias diferentes, de povoamentos em períodos diferentes, com muitos anos de diferença entre uns e outros. Então, assim, a América foi sendo construída e povoada. Há uma pesquisadora aqui no Brasil, a Niede Guidon, que ela meio que combate não essas teorias, mas ela diz assim, ó, nós temos então certeza que há 18 mil anos atrás já começaram os povoamentos da América, começaram grupos humanos virem para a América. Só que eu, como pesquisadora, descobri indícios de que há 50 mil anos já vinham povos para a América, já tinham grupos humanos migrando para cá. E com base no que ela diz isso? Ela faz um estudo num sítio arqueológico lá no Piauí, é o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato. E ela acredita que encontrou restos de fogueira que datam, baseado no teste de carbono 14, como eu falei para vocês, de 50 mil anos atrás. Então, essa teoria dela é completamente diferente das outras. Ela fala, não, realmente, essas teorias que já existem estão corretas, mas eu tenho indícios que antes disso, antes de 18 mil anos atrás, já vinham povos para o continente americano. Não era só a natureza e os animais que tinham aqui.
baseado nesses restos de fogueira que ela disse ter encontrado, que, segundo ela, datam de 50 mil anos atrás. Só que alguns historiadores e arqueólogos americanos não concordam com ela, não há um consenso. Por quê? Eles acreditam que esses restos de fogueiras foram feitos de forma natural, ou seja, que um raio caiu na árvore e essa árvore incendiou e virou ali um pedaço de madeira incendiado naturalmente, que não foram grupos humanos que produziram. E ela está estudando até hoje, tentando comprovar sua teoria de que os grupos humanos vieram para cá há 50 mil anos. Ainda não tem um final, ainda não tem uma confirmação, porque ela continua no processo de pesquisa e os historiadores e arqueólogos também americanos tentam pesquisar sobre isso para comprovar ou não essa teoria. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente sabe um pouquinho sobre como a América foi povoada e quem são os nossos ancestrais, certo? Espero que vocês fiquem bem, assistam o vídeo. Se ficar dúvida, voltem o vídeo, tá bom? Beijinhos, até mais. Tchau, tchau.